Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, acho que o assunto de hoje é Afeganistão, os talibãs assumindo o poder, a participação dos Estados Unidos nessa tragédia que está acontecendo lá. Sempre tem algum assunto político interno aqui para a gente debater, sim. Tem outros acontecimentos aí que também merecem destaque, merecem um comentário. Mas não dá para você fugir muito desse assunto do dia, o assunto do momento. Mas antes de eu vir aqui e gravar um vídeo para vocês, naqueles moldes que eu tinha lá na origem do canal, a galera que me segue há mais tempo vai se lembrar, onde eu fazia uns vídeos sobre questões geopolíticas e até entrava no âmbito de estratégias militares e tal, e fazia alguns comentários, algumas observações, e tinha uma galera que curtia muito. Nessa época, o meu canal ainda não havia sido identificado pela plataforma do YouTube, lá no seu algoritmo de censura, como uma ameaça ao sistema, falando algumas verdades que não podem ser ditas. Então meus vídeos sobre geopolítica muitas vezes alcançavam aí cerca de 30, 40 mil views num trabalhozinho de 10 minutos conversando aqui. Depois veio a censura, o boicote, a sabotagem e nunca mais eu atingi esse tipo de alcance. Mas antes de abordar esse tipo de tema, que eu devo fazer no outro vídeo após esse aqui, eu queria falar sobre alguma coisa que está me incomodando e que tem relação com os fatos no Afeganistão, principalmente sobre o Talibã avançando lá e tomando o país. É a situação absurda que a gente passa hoje. Eles chamam de pós-verdade, E pra mim nada mais é que uma forma diferente de chamar uma história mentirosa de verdadeira. Então cada um tem uma verdade, é mais ou menos isso. A minha verdade, que muitas vezes eu tento sempre focar em fundamentar ela para que o meu argumento tenha credibilidade, é confrontada com pessoas que, sei lá, inventam a mentira em cima da hora, de acordo com a sua necessidade, para se beneficiar, principalmente sabendo que aquela mentira vai agradar um certo público. Então fica parecendo verdade, porque tem gente que quer acreditar naquela mentira. E se tem gente querendo acreditar naquilo é porque deve ser a verdade. É a pós-verdade, é a verdade deles. Cara, é mentira. É isso que me irrita, galera. É a situação absurda que a gente vive hoje. Sabe? Eles distorcem as situações, distorcem os fatos, distorcem os eventos e, fica por isso mesmo. Tem gente até que pede pra gente falar de outra coisa, olhar pro outro lado, deixar pra lá. Mas não dá, porque senão eles continuam fazendo à vontade, livremente. Alimentando o gado deles. Eu ouvi esses dias, voltando aí um pouco num outro assunto, que também está em alta, que é sobre o Bob Jeff, que ameaçou lá o STF e teve a sua prisão decretada, animal como colocou sua própria localização num tweet, provocando a Polícia Federal e o STF, foi identificado ali, foi encontrado, preso, e depois disso teve outras repercussões. O gado ficou enfurecido, seguindo lá as ordens vindas pelo gadoduto, os influenciadores levando o gado a acreditar que o STF faz parte de uma conspiração comunista universal, que está contra o Bolsonaro, e eles têm que fechar o STF, porque o STF é do mal. E aí o gado começou a tentar entender a ação envolvendo o Bob Jeff. E é curioso, cara? Porque nos vídeos ele se mostrava o herói, sempre armado, destemido, corajoso. O gado tem essa idolatria por gente com esse perfil. O herói ideal ali, o herói clássico. O destemido e corajoso que enfrenta tudo. E o Bob Jeff gostava de aparecer dessa forma, principalmente quando estava armado. E fazia ameaças e provocava, tem até um vídeo dele ensinando os cristãos a atirar na polícia, caso a polícia viesse a fechar os templos religiosos durante o lockdown aí da pandemia, para evitar aglomerações e respeitando as medidas para tentar minimizar o impacto da pandemia. E aí ele grava um vídeo desse, depois ele grava um outro vídeo, sempre armado, dizendo que jamais seria preso, que ele é o herói, que vou dar tiro, que se a Polícia Federal ou o STF for prender ele, ele vai morrer trocando tiro.
Né? Ele faz essas coisas, ele gravava, a galera batia palma, aceitava, achava aquilo máximo, é meu herói, né? Meu ídolo e tal. E aí a Polícia Federal vai lá prender o cara, ele fica que nem uma puta. Não trocou tiro, porra nenhuma. Porque é um bundão, é um canalha, é um pilantra, é um personagem. Não é nada de herói. E aí o cara se entrega, né? Porque colocou a própria localização no tweet, tão burro que é, né? E vai quietinho, que nem uma putinha, pra cadeia. Não trocou tiro, como disse que iria fazer. Mesmo com todas as suas armas e toda a sua coragem. E aí o gado ficou meio desiludido, meio desanimado com o herói dele sendo desmascarado. E o que, que o gado fez? O gado começou a compartilhar nas redes sociais que essa ação, né, aparentemente covarde, do Bob Jeff, se entregando sem trocar tiro, sem morrer pela pátria, de que foi tudo um plano. É um plano, né, uma conspiração aí por parte do Bolsonaro, né, para enfraquecer o STF, para desmoralizar o STF. O STF ficar exposto ao prender um herói, né, uma pessoa do povo que quer o bem da pátria, e agora o STF se tornou, né, o inimigo que todos queriam para mobilizar a opinião pública. Quer dizer, eles estão achando que o Bob Jeff se entregou, por isso que ele não trocou tiro e nem morreu pela pátria. Se entregou para expor o STF. E agora sim vai ter a mobilização, que vai ter um tal do contragolpe, como diz o Bolsonaro. Eu fico pensando, o que está na cabeça dessa galera? Sabe, as coisas acontecem ali de um certo jeito, uma certa forma, e eles distorcem, mudando aquilo, né? E é tudo absurdo, cara. A manipulação é absurda, as pessoas que acreditam são absurdas, a situação toda é absurda. Não dá para ignorar. Da mesma forma, né, com esse evento do Afeganistão, né, os talibãs assumindo o poder lá, eu vi e acompanhei jornalistas, né, compartilhando aí, né, a sua opinião. Opinião de jornalista. Nem jornalistas esses caras são fakers, profissionais da mentira. Compartilhando a sua mentira com um certo gado que está pronto a acreditar naquela mentira, mesmo sabendo que é mentira, dizendo, segundo eles, que os talibãs são terroristas, né, e que aquilo parece o PT do Oriente Médio. Por que PT do Oriente Médio? Porque, segundo eles, na classificação, na avaliação deles, na forma deles rotularem a coisa, tudo que é ruim é de esquerda. E para ficar ainda pior, a esquerda eles falam que o PT também é de esquerda, que PT e esquerda é a mesma coisa, comunista, socialista, tudo igual. Então eles falam que o Talibã é o PT do Oriente Médio. Cara, esses caras, eles se escutam, eles prestam atenção no que estão falando. É por isso que eu me incomodo, porque não pode ser sem querer, não pode ser só burrice isso daí. Tem má fé, mau caratismo mesmo. Não é possível que eles não entendam, não vejam a realidade. O que o Talibã é, galera? O que o Talibã é? Você acha que o Talibã, né, os mujahideen lá e tal, guerreiros fundamentalistas, né, de Alá, você acha que são de esquerda? Claramente, cara, segundo, né, fatos, não é a minha opinião, são fatos, apontam que o Talibã nada mais é que uma milícia com condutas terroristas de extrema direita. Por que extrema direita? Porque são fundamentalistas na questão religiosa, como muitos aqui no Brasil. Só muda a religião, mas a conduta é a mesma. Enquanto lá eles estão torcendo, né, por Alá, aqui eles estão torcendo por o Deus e o Cristo deles. Lá eles são muçulmanos, aqui são radicais evangélicos, por exemplo. E aí tem mais características que compartilham da ideia de extrema-direita que nada tem a ver com esquerda. Como, por exemplo, são conservadores. Por quê? Porque defendem uma interpretação lá do código sagrado deles lá de forma mais rigorosa, mais tradicionalista. A interpretação pessoal deles com a cultura religiosa deles. Conservadores. São de direita porque não aceitam ideias progressistas, não aceitam ideias, por exemplo, né, socialistas. Os mujahideen, que depois vieram a se tornar, né, os talibãs, com financiamento e organização dos Estados Unidos por trás, né, que colocou a CIA para construir, né, tanto o Al-Qaeda como o Talibã, como o Estado Islâmico, tudo tem dentro dos Estados Unidos por trás, né, e os seus planos mirabolantes lá para tomar posse de algumas coisas, né, eles criaram essa ideia. Todo mundo sabe,
que os tais talibãs que assumem o poder hoje foram financiados, patrocinados pelos Estados Unidos para combater a influência da União Soviética dentro do Afeganistão durante um certo período da história do Afeganistão. Ou seja, a origem dos talibãs é de aliados dos Estados Unidos, que nunca tiveram uma ideia esquerdista exatamente. Tem lá o imperialismo deles, que tem lá o objetivo de preservar o estilo de vida norte-americano, que nada mais é que conservadorismo de direita, mas tem nomes diferentes. E você vai olhando mais características dos tais fundamentalistas religiosos que tomaram o poder lá no Afeganistão, eles renegam coisas como, por exemplo, a ciência. É o que você vê todo dia aqui no Brasil, cara. Com esse poder, com esse governo de direita, esse gado mugindo aqui embaixo. Que ciência o quê? Que dados de globalistas, que fiscalização por satélite, cientistas. Não, vamos falar de Bíblia, Deus resolve tudo, criacionismo. Eles renegam, por exemplo, a questão cultural alternativa. O que é cultura alternativa? Uma cultura que seria diferente da deles. Porque a cultura daquela galera lá que assumiu o poder é baseada em questões religiosas, bem rigorosas até. Basicamente o que você encontra aqui no Brasil. Não tem cultura alternativa, não pode ter uma cultura ou uma religião diferente, que é outro ponto importante. Eles são intolerantes com qualquer coisa que possa ameaçar a ideologia, a causa deles. Eles são totalmente contra a educação, o que você vê no Brasil hoje, cara. Lá no Afeganistão, quando os terroristas já governaram aquele país durante um tempo, eles faziam coisas como, por exemplo, estão retornando para fazer agora, impedir mulheres, tem uma misoginia contida ali, aquele sentimento de posse sobre as mulheres, superioridade do homem versus a mulher. Eles impediam mulheres que tinham mais de 12 anos de frequentar a escola. E escola essa que tem toda a sua educação comprometida com ideais religiosos. Exatamente o que a direita quer impor aqui no Brasil. Só muda a religião, mas a conduta é a mesma. Nada a ver, tem a ver com esquerda, cara. É a mesma idiotice de falar que nazismo é de esquerda, porque é conveniente. Nazismo é ruim, então é de esquerda. Os talibãs são ruins nesse momento, então é de esquerda. Sabe, o que eles priorizam como sociedade, lá dos talibãs lá? O fundamentalismo religioso. Que nada mais é essa interpretação que tem os radicais evangélicos aqui, de que o governo deve servir a Deus. Qual que é o lema do Bolsonaro? Servir a Deus, pátria, Deus acima de tudo. Então, não é a mesma coisa lá, cara. Não tem nada de esquerda nisso. Sabe? Eles são intolerantes, eles perseguem todo tipo de minorias, principalmente religiões diferentes. A mesma coisa que os radicais evangélicos que estão no poder hoje fazem com outras religiões, como por exemplo o espiritismo ou o candomblé. Eles não aceitam. Cara, a mesma conduta do muçulmano radical lá. Sabe, como é que alguém pode chamar os talibãs de esquerda, cara? De petistas. Mesmo eu não gostando do PT, mas sabe, não tem nada a ver, cara. Eles submetem as mulheres, como já comecei dizendo aqui, a um controle total e rigoroso por parte dos homens, devido à sua superioridade prevista na religião deles, na interpretação deles, dos códigos sagrados que eles seguem. Mulher não tem direitos. Mulher só serve como escrava sexual, por exemplo. Mulher não pode sequer mostrar o rosto. Tem toda aquela coisa da burca, o tradicionalismo, o conservadorismo. Porque o que a gente chama de tradicionalismo nada mais é que o conservadorismo, que muita gente prega aqui pro Brasil hoje. Principalmente em locais onde a religião mais radical, mais extremista, toma conta. Lá as mulheres usam burca, aqui as mulheres têm que usar vestidos ou saias longas, blusas fechadas, para não exibir o corpo. É só uma conduta um pouco disfarçada, mas a ideia é a mesma. Mulher não pode trabalhar, mulher não pode questionar o homem. É a mesma coisa lá, cara. E como que isso pode ser de esquerda, se aqui é de direita? O que eles buscam no poder? Além do fundamentalismo religioso para governar. A ideia é essa, o governo teocrático. O que você já ouviu o Bolsonaro e muito bolsominion falando aqui? Não quero saber de Estado laico. O que é Estado laico? É um Estado que separa política e religião. O que eles pregam lá
É uma política voltada para a religião, governada por líderes religiosos. O que eles estão pregando aqui na direita brasileira, cara? Um monte de líder religioso no comando, na política, mandando em tudo, para garantir lá os interesses deles. E dentro de um modelo de governo totalitário, onde tem um líder central que fala em nome de Deus e aí se blinda, né? Porque se ele está ao lado de Deus, qualquer um contra ele está contra Deus. Lá é a mesma interpretação daqui que o Bolsonaro faz e alguns líderes fazem. Então tem um líder supremo que está ali como a palavra de Deus, um enviado de Deus, um Messias, né? E não tem uma estrutura de poder, né, equilibrada politicamente, onde o povo esteja bem representado, seus interesses, suas vontades. Não tem uma Suprema Corte, no modelo que a gente prega como justo e legítimo. Não tem um Congresso representativo. É tudo disfarçado, é tudo manipulado, é tudo gente deles. É tudo aparelhado por eles. É o mesmo modelo que estão querendo implantar aqui. E é engraçado, porque lá é uma ditadura militar que deu um golpe em nome de Deus. O que é que os caras estão pregando aqui hoje, os caras da direita? Estão pregando uma ditadura através de um golpe militar, que eles chamam de intervenção militar. É sempre em nome de Deus, em nome de Deus já fizeram tanta coisa, matam, né, e dão golpe em nome de Deus lá, querem fazer isso aqui e acham legítimo da mesma forma. Cara, não é o mesmo modelo que estão pregando aqui hoje no Brasil? Qual que é a ideia? Como que eles vão sustentar o governo deles lá? Que a economia e toda a sociedade deles está em caos. A estrutura de governo deles foi destruída. Principalmente agora, depois do golpe, onde eles vão reconstruir a imagem deles. Qual que é a ideia deles? O governo sustentado por líderes religiosos ligados a milicianos com conduta militar, uma interpretação rigorosa de cultos religiosos, né, de princípios religiosos, baseado em corrupção e narcotráfico. Eu não sei se eles já chegam a colocar a cocaína, no caso lá a heroína, em avião presidencial, como acontece aqui no Brasil. Mas a ideia é a mesma. E aí vem um cara e fala, mas o Talibã é de esquerda. Como, cara? Isso é exatamente idêntico ao que a gente acompanha aqui no Brasil hoje. Sabe como tá esse caos no Afeganistão hoje? Você vê aquelas pessoas caindo dos aviões, o desespero para fugir, né, depois do golpe e tal, toda aquela situação. Sabe o que acontece? Lá eles foram tomados por um governo religioso fundamentalista, né, e acabaram com o sentido de democracia, criando um governo pós-golpista, ditador, né, ou seja, totalitário, onde não tem participação popular e Deus governa em nome de um homem lá, por exemplo. É a mesma coisa que estão fazendo aqui. Só não acabaram com a democracia ainda, mas estão tentando, porque os líderes religiosos pregando insurreição, pregando golpe militar, né, o totalitarismo, né, com seus princípios distorcidos, já estão fazendo aqui no Brasil. E aí vem falar pra mim que o Talibã é de esquerda. Eu não consigo entender, cara, como que encaixa isso na cabeça de alguém? Sabe, o que tem um cidadão de bem lá no Talibã, né, lá no Afeganistão, hoje, né, como direitos? Ele tem direito e liberdade, por exemplo, né, para andar armado. E aí ele pode, com essa arma, tirar direitos e liberdades daqueles que são diferentes deles. É a mesma coisa que a galera de cidadão de bem prega aqui no Brasil. O direito de andar armado para obrigar o outro cidadão, principalmente se ele estiver desarmado, e aí é mais fácil, a seguir a conduta deles, a baixar a cabeça para eles, a não questionar o modelo de sociedade que eles querem. Sabe? Lá é Estado mínimo, cara. Um Estado totalitário, fundamentalista religioso, é um Estado mínimo que não dá assistência para o povo. O que é que a direita neoliberal prega para o Brasil? Um Estado mínimo que não está nem aí com o povo. A não ser que seja para mobilizar a massa e você paga uma esmolinha, né, para receber uns votos. Mas isso é só enquanto tem democracia, porque se a gente conseguir acabar com a democracia, segundo o plano deles, nem de voto a gente vai precisar mais, aí não precisa dar esmola nenhuma para esses pobres malditos aí. Como que isso pode ser de esquerda? Se é exatamente idêntico, chega a ser meio que até absurdo, tamanha, né, identificação entre as duas condutas. A conduta do Talibã e a conduta do pessoal que quer tomar e já está no poder hoje aqui no Brasil. Tudo é idêntico ao Talibã.
com esses caras da direita no Brasil. E aí vem um babaca e diz, não, mas os talibãs são de esquerda. Vamos lutar contra aquilo. Vocês querem pregar isso aqui? E querem lutar contra aquilo lá? Quer falar que é contra aquilo lá? Vocês devem estar achando o máximo o golpe do Talibã lá no Afeganistão. Né? Porque, pô, é isso que vocês sonham pro Brasil aqui. Tô falando vocês, o pessoal da direita. E é isso que me incomoda, galera. É isso que... Vamos dar um golpe militar em nome de Deus e implantar um governo totalitário com princípios religiosos. Sabe de onde vem esse discurso? Lá do Afeganistão? Tá, pode até ser, mas vem daqui também, da direita brasileira. E aí eles querem fazer você acreditar que o pessoal dos talibãs lá é de esquerda, são petistas. Ah, mano, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Valeu.